Fala pessoal, tudo beleza? Você está no MDC, meu nome é Bruno e hoje vamos para mais um React. Claro que a cobrança de impostos envolve Hoje com aquela moçadinha descolada, cool, que diz que foi responsável por ajudar a derrubar a Dilma e agora fica vendo sobre o que eles vão falar. Pessoal, tudo bom? No ficheiro de hoje nós vamos falar do tão temido imposto. É roubo ou não é? É claro. Essa pergunta surge constantemente no debate entre liberais e libertários. E a frase imposto é roubo já virou um jargão dos anarcocapitalistas, os famosos ANCAPs. Fato é que nós precisamos entender as implicações dessa frase antes de responder a pergunta se de fato imposto é ou não roubo. Pare com isso, sério. Mas antes, deixe aí seu like, se inscreve no canal. Não se inscreve não, que eles são muito ruins. Um exemplo que inicia há 3.000 anos antes de Cristo é a antiga Mesopotâmia, onde o indivíduo fornecia o seu trabalho braçal para construir bens de interesse da comunidade inteira, como canais de água e outras obras de infraestrutura. Esse trabalho fornecido era exigido de todas as famílias que viviam sob os líderes daquela sociedade, e essa já era uma forma rudimentar de impostos. Ele coloca que as pessoas trabalhando de maneira escrava era uma forma rudimentar de imposto. Tá, beleza. Tá errado, todo mundo sabe que tá errado, né? Mas tudo bem. Eticamente é errado, isso vale em qualquer momento do tempo, em qualquer local geográfico. Mas eles querem justificar, porque lógico, hoje eles fazem parte do governo. Na China, a construção da Grande Muralha foi basicamente financiada por impostos que eram colhidos da população. Se revisitarmos a história das grandes Colhidos. Ele não quer dizer tomado à força com aqueles caras a cavalo que iam lá dando chicotada nas pessoas, matando eventualmente alguma pessoa se ela não tivesse dinheiro para dar, ou tomando bens até de primeira necessidade da pessoa, como comida, enfim. dinastias, reinados e até dos estados modernos atuais, suas principais construções e conquistas tecnológicas estão de uma certa forma associadas à obtenção de recursos através de impostos. Legal que quando você quer atacar uma falácia, você evita colocar dados, né? Você coloca uma coisa como uma verdade absoluta e acabou. Então, os desenvolvimentos tecnológicos vieram do imposto. Ponto. Que desenvolvimento? Que imposto? Onde foi usado esse imposto? O imposto foi, na maior parte do tempo, usado para financiar guerras, para financiar exércitos, para financiar matança, mas não. Teve uma coisinha ou outra aqui, então tudo bem, então justifica. A viagem do homem até a Lua, que teve pesados investimentos governamentais que trouxeram inúmeros avanços científicos e tecnológicos que usamos nos dias de hoje. Obviamente, isso tudo não é motivo para vangloriar ou desprezar o imposto. O homem foi para a Lua e tem inúmeros avanços científicos. Durante as guerras tivemos inúmeros avanços científicos também. Vamos fazer mais guerra? Então, durante o nazismo a medicina andou muito, porque eles pegavam prisioneiros de guerra, abriam uma pessoa viva e começavam a estudar. O que acontece se eu apertar aqui o coração do cara? O que acontece se eu tirar um olho com ele vivo? Vamos fazer isso de novo? Não, pelo amor de Deus, isso está errado. São fatos históricos e questões econômicas importantes que devem ser compreendidos antes de entrarmos no debate se imposto é ou não roubo. 3 dias depois... Mas então vamos voltar à pergunta inicial. Afinal, imposto é ou não roubo? Bom, a gente precisa saber o que é roubo então. Ato 2. Imposto, por definição, não é roubo. Alguns adeptos da tese ANCAP tentam fazer parecer que imposto e roubo são a mesma coisa por definição dessas próprias palavras. Eles pegam a ideia de imposto ser algo impositivo, por isso o nome imposto. E a ideia de que roubo é a tomada de um bem também de forma impositiva. E aí concluem que são a mesma coisa e dizem, olha lá, é tudo igual. Certa resposta. Esse pessoal conta com uma suposta obviedade da frase e uma certa ingenuidade de quem é leigo. Mas é óbvio, se você toma uma coisa da pessoa sem o consentimento dela, você está roubando a pessoa. Não existe diferença, não existe mágica que vai transformar uma tomada legal, porque está escrito num papelzinho que aquele político resolveu escrever para benefício próprio, de uma tomada forçada com uma arma na sua cara, como esses assaltos que eles estão colocando na tela. É óbvio que a gente conta com obviedade, é óbvio. E que não tem um olhar mais apurado. Pô, vamos às definições. Se formos ver roubo, teremos lá apropriação indébita de bem alheio. E a de imposto? Imposto é o seguinte, algo que se obrigou a aceitar ou a realizar. Então para tudo, que eu não me obriguei a realizar ou a aceitar nada em relação ao Estado. Logo, eu vou fazer o quê? Simplesmente pedir minha secessão individual? Se for assim, tudo bem. Aí o imposto é válido. Paga quem quer.
Como que isso não é roubo? Vai dizer o ANCAP. Primeiro, é preciso notar que a definição de roubo Já disse. envolve uma palavra especificamente jurídica. A palavra indébito significa aquilo que foi pago sem ser devido, que não se tinha a obrigação de pagar, mas foi pago de forma forçada. No meio jurídico, ou seja, na legislação que nos rege, a definição de roubo é mais detalhada. Lá no artigo 157 do Código Penal, temos que roubo é subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Logo, como o fascista do Getúlio Vargas escreveu lá no Código Penal que você tem que ter alguma resistência, então se você não tentou sonegar, isso não é um roubo. Acho que é isso que eles querem dizer, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Os ANCAPs vão nos dizer que o imposto é justamente isso, não? Pois bem, o imposto deixa de ser uma apropriação indébita por um motivo bem simples: o excludente de ilicitude. Bom, antes de tudo, claro que a cobrança de impostos envolve, nessa forma de coerção, o uso da força. Afinal, se você não pagar, será processado e poderá ter seus bens penhorados. Mas ainda assim, o uso da coerção não é suficiente para dizer que imposto é roubo. Eles estão fazendo tanto malabarismo que tá divertido. Ele precisa estar previsto no Código Penal. Matar alguém, por exemplo, é um ato relevante para a lei e isso já o coloca diretamente na mira da justiça. Porém, se esse ato é cometido em legítima defesa, a lei vai nos especificar esse contexto e tirar a ilicitude desse ato. Ilicitude nada mais é do que a ilegalidade do ato, ou seja, o crime. A legítima defesa é o excludente de ilicitude. Ou seja, legítima defesa nada mais é do que você tentar sonegar. O legal é que eles estão usando a própria lei do Estado, escrita pelo Estado, para justificar algo que o Estado faz. Me parece que eles têm alguma coisa a ganhar com isso, né? Da mesma forma que matar alguém sob a pretensão de legítima defesa é permitido e justificado, o imposto também é. Portanto, pautando-se meramente no direito, imposto não é roubo. É aí que entra o primeiro argumento libertário. Imposto fere o consentimento, viola o desejo de alguém. Mas afinal, violar o consentimento da pessoa é suficiente para definir algo como um crime? Não, imagina. Vai tentar ter um ato sexual com alguém sem consentimento e depois me fala se vai dar certo. Imagine a seguinte situação. Pense que um sujeito roubou um carro numa avenida e está sendo perseguido pela polícia. Depois de uma perseguição implacável, os tiras finalmente deixam o sujeito encurralado e conseguem parar. Apontam uma arma para ele e dizem: "Ei, cara, você está preso!" O sujeito reage à fala e responde ao policial: "Não, eu não quero ir com vocês e eu não vou te dar esse carro." Pera, precisamos perguntar de novo. Violar o consentimento é suficiente para definir algo como um crime? Olha o tamanho da falácia, meu amigo. Que é isso? Cara, ele iniciou uma agressão quando ele subtraiu a propriedade de outra pessoa. A partir daí, se ele colocou a vida dele em risco, ele colocou o consentimento. Sim, ele consentiu com todos os atos que os policiais vão fazer depois. E se não existisse o Estado, com os atos que as pessoas fariam com ele, a pessoa que foi furtada, se perseguisse ele, atirasse nele, enfim, o que quer que acontecesse, não importa. Ele consentiu porque ele iniciou a agressão. Não foram os policiais que iniciaram a agressão contra ele, porque o pobrezinho estava andando com o seu veículo. Foi um argumento mais estúpido que eu já ouvi na minha vida. E olha que eu esperava pouco desse pessoal do MBL, hein? Estamos num beco meio sem saída aqui. Veja que o simples fato dele estar de posse do carro não chega na ideia de que ele é dono dele, ou seja, um proprietário do carro. Se respondermos que sim, então temos que dizer que o sujeito não pode ser levado à prisão e muito menos pode ter o carro tirado de si. Afinal, o policial está indo contra a vontade do sujeito. E ele claramente não consentiu com a intenção do policial. Veja, o consentimento é importante. O consentimento nos diz muito no âmbito das leis, no âmbito do que é certo e errado. Mas ele não nos diz que algo automaticamente se torna incorreto em sua ausência. Aí, após mostrar que concordância ou consentimento não é suficiente, o libertário vai falar de um direito de propriedade privada absoluto, quase divino, e que imposto viola esse direito. Bom, vamos ver se isso é... Pausa, espera um pouco. A questão do consentimento, acho que ficou bem claro. Sim, tem que ter consentimento.
Ponto. Qual é a dificuldade desses caras entenderem que se você não tem consentimento para abrir mão da sua propriedade, aquilo é um roubo? Você não tem consentimento para abrir mão da sua vida, isso deixa de ser uma eutanásia e passa a ser assassinato. Se você não consente num ato sexual, isso não é mais uma relação, isso é um estupro. É simples assim. O consentimento, sim, faz diferença. Não importa se você está tentando usar essas falácias, esses casos meio estúpidos assim, não muda o fato de que consentimento sim é importante. Sabe quem não ligava para o consentimento das pessoas? Hitler. Ele não ligava para o consentimento dos judeus. Ele achava que toda a sociedade achava melhor que não existissem judeus ali no meio da sociedade alemã, e ele retirava esses judeus para os campos de concentração e depois eles iam para os campos de extermínio. Tá certo? A sociedade querer alguma coisa, então torna aquilo magicamente correto para cima de um indivíduo? Não. Quando você usa essa justificativa, você consegue justificar qualquer coisa no âmbito coletivista. E tá errado, você não pode fazer isso, cara. Como que alguém que acha que tem que ter consentimento do ladrão para ser preso se diz liberal? Que maluquice. Um dos argumentos mais famosos do meio libertário é a ideia de que você é dono de si mesmo. E ao tentar negar isso, você estaria usando seu próprio corpo, sendo assim caindo em contradição. Que absurdo. Na verdade, isso daí não tem nada a ver com usar o seu próprio corpo caindo em contradição. Isso tem a ver com a ética argumentativa. E ele diz que você tem autopropriedade porque você pode argumentar. Isso daí Hans Hermann Hoppe escreveu. Algum dia vamos entrevistar ele aqui no MDC. Mas ele diz que ao você negar a ética argumentativa, você está argumentando. E aí sim você cai em contradição. Então não tem nada a ver com usar o próprio corpo. A ideia de ser dono de algo envolve um sujeito e um objeto. Mas quem é o objeto aqui? Você? Você é um sujeito. A ideia de que você pode ser um sujeito e um objeto ao mesmo tempo é um tipo de esquizofrenia digna de um gato de Schrödinger. Nossa, quanta bobagem, meu Deus do céu. Quando ele fala da ética argumentativa, ele diz, você tem sim autopropriedade, você manda em você mesmo, e aí se ele tem essa necessidade de ver essa coisa de maneira concreta assim, então imagina como você sendo a consciência e o restante sendo o corpo, e você é dono do seu corpo. Por que não? Fica mais fácil para vocês aí, pessoalzinho do MBL. Vamos fazer bem bonitinho assim, bem... como eu explicaria para uma criancinha de 4 anos. O corpo é seu, logo você faz o que você quiser com ele, desde que você não interfira nas liberdades dos coleguinhas, tá? Então você não tem que emprestar o brinquedinho, você não tem que deixar o coleguinha colocar a mãozinha onde ele não quer, você não tem que deixar o adulto fazer nada disso, tá? A ideia de ser dono de si contém um erro crucial que é reduzir o ser humano a um mero objeto. E objetos são coisas passíveis de serem possuídas. Imagina as consequências bizarras dessa noção de um ser humano como um objeto. A abolição da escravidão ainda estaria de pé? Bom, espero que sim. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Cara, ele conseguiu falar que a ética argumentativa diz que o ser humano é um objeto. Eu fico impressionado como que um cara que faz um vídeo de 15 minutos tentando refutar o argumento de um dos maiores professores, das maiores autoridades do tema, sem ter lido o livro dele. Cara, isso é absurdo. Sejamos razoáveis e liberais aqui, por favor. Lembremos que todos possuem dignidade humana. O liberalismo político fornece as diretrizes do que devemos tornar o Estado e, por tabela, mostra que há sim um Estado legítimo. E não, imposto não é roubo. Tá bom. É muito sedutor dizer que imposto é roubo. Mas o conhecimento, a verdadeira postura crítica, essa é a raiz do pensamento liberal. E essa é muito mais sedutora. Eles buscarem uma resposta no liberalismo parece uma esquizofrenia sem saída, assim. Realmente, eles querem que o Estado exista, porque, óbvio, eles querem fazer parte do Estado e receber a verba de gabinete, o salário e tal, todas aquelas benesses de estar lá, além, é lógico, de ter poder, né? João Dória que eu diga. Mas, por outro lado, eles querem que o Estado seja mínimo.
Mas eles sabem. Se eles fossem honestos, eles diriam aqui: o Estado nunca vai ser mínimo, o Estado não tem a menor condição de ser mínimo, o Estado sempre vai tender ao socialismo, porque você tem aquela visão fantasiosa, aquela visão romântica de que o Estado pode tirar do rico para dar pro pobre, que o Estado pode redistribuir, que o Estado pode cuidar da sua vida. E sempre você vai ter mais políticos dispostos a vender essa ideia, porque as pessoas estão infelizmente dispostas a comprar essa ideia. As pessoas têm preguiça. E se você tem preguiça de trabalhar, de buscar se aprimorar como pessoa, você vai para a esquerda, você vai defender a existência do Estado. E aí, lógico, você vai encontrar um monte de falácia, né? Como, por exemplo, as pessoas não têm oportunidade, surgiram de lugares diferentes, não têm a mesma oportunidade desde o nascimento, então isso é impossível de tirar essa diferença e tal. E aquele monte de coisa. Mas o fato é, o Estado sempre vai aumentar porque sempre vai ter político tentando aumentar o Estado. Isso é simples. E enquanto existirem pessoas como o MBL dizendo que defendem o liberalismo, um suposto liberalismo, infelizmente a gente vai ter um Lula prometendo mundos e fundos, ganhando eleições e transformando o país nisso que a gente vive hoje. Acho que é esse o recado. MBL virou o Movimento Brasil Socialista. Uma pena, eles tiveram uma participação importante, eu acho que na história do Brasil, mas tudo tem um fim. O fim deles é essa tristeza aí defendendo o Estado. Se inscreve aí, não esquece de deixar um like e obrigado pela paciência de me ouvir falar aí por tanto tempo. Tchau.